Boa noite. Demorou um pouquinho, mas estamos aqui, né? Bem, pessoal, nós estamos numa reunião técnica, mas sempre é bom lembrar que a palavra de Deus diz o seguinte: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas e a presença de Deus for lembrada, Ele fará a presença. E nós gostamos sempre de colocar a presença de Deus nos nossos trabalhos, para que tudo corra bem e para que tudo que seja discutido ou estudado ou falado seja em prol dessa classe tão unida que estamos aqui hoje, nessa presença maciça aqui, de pessoal que está interessado a vir buscar informações e conhecimentos. E nós hoje estamos aqui com um assunto que é novo aqui, novo para o pessoal estranho, mas para nós da classe já é um pouquinho rodado. E para isso nós trouxemos as pessoas competentes para transmitir para nós essas informações e essas novidades. E se der tempo, depois nós vamos questionar mais alguma coisa a respeito da JUSEG. Mas nós estamos aqui com o presidente da JUSEG, o Alexandre Cacheta, viu? É um prazer estar recebendo aqui. E o gerente de registros mercantil da junta, o José Oscar Alves. E eu quero registrar aqui a presença também de uns amigos nossos aqui. O Gentil, menino bom, muito tempo afastado, mas está aqui de retorno. O Djalma, nosso novo conselheiro do CRC, certo? Leonardo, nosso conselheiro da casa aqui, de vez em quando está aqui conosco. O Wilson Machado, nosso presidente da Federação dos Contabilistas Centro-Oeste. E o nosso presidente da Aspecom, Júlio, está ali na mesa conosco. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente da JUSEG, Alexandre Cacheta. Ele fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria falar para vocês que a junta, a gente está tentando transformar ela um pouco e tentar fazer uma inovação grande na junta. Nós já estamos passando por uma fase na junta onde o legado da junta de cadastro está sendo todo digitalizado, né? Nós temos também hoje, o que você dá a entrada hoje na junta comercial, todo ele é digitalizado no mesmo dia. O que isso é bom para a gente? Tudo que vocês precisam de uma certidão, o cadastro vai estar atualizado. Essa parte que ficou para trás, desses 113 anos de junta, a gente vai conseguir fazer essa digitalização em 3 anos ainda. São 20 milhões de cópias. Então, é um trabalho lento, não é rápido a gente conseguir uma agilidade em cópias de alterações, de constituições. Mas isso eu acho que dentro de pouco tempo a gente vai conseguir. Nós passamos por uma outra fase também, que foi feita por mim lá na junta, enquanto vice, foi a certidão via web. A certidão via web está crescendo muito. Isso facilita muito, porque vocês não precisam de ir mais na junta para requerer uma certidão via web. Assim que o sistema do pagamento cai do banco na junta, esse sistema já é disponibilizado para vocês para tirar isso via web. Então, eu acho que está facilitando. A gente está tentando facilitar, né? E agora, nós estamos entrando com uma nova fase, que é a implementação da RedeSim. Eu acho que é um programa que ele é implantado por etapas. Nós fizemos a primeira implantação na fase da junta. Foi muito boa, né, José Oscar? Está sendo muito boa. E a parte do CNPJ está sendo obrigatória agora. E eu já tenho alguns acordos com algumas prefeituras, e a primeira delas, a de Aparecida de Goiânia. A gente tem uma tendência em começar pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Então, isso é um processo lento, mas eu acho que vai fazer bem para toda a classe contábil, porque vai ficar mais ágil, vai ficar mais rápido. A gente está tentando
fazer com que tudo fique mais rápido para vocês lá. Eu sei que vocês não estão satisfeitos com muita coisa na junta. Eu também não estou. Mas não depende só de mim. Eu tenho uma promessa do governador agora que eu vou conseguir listas para a junta. Hoje, existe um monte esperando o analista. O que eu quero com isso agora, dentro de 1 mês, 2 meses, é que o analista espere o processo. Eu espero que dentro de 2 meses, qualquer processo que chegue na junta seja analisado no mesmo dia. Entendeu? Então, está sendo um processo. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite, mas a gente está tentando. Eu não estou satisfeito com a junta no total, mas a gente vai tentando fazer esses avanços aos poucos. Então, eu queria passar para vocês uma explicação sobre a Rede Sim, né, José Oscar, que ele vai fazer essa explicação e, no final de tudo, se vocês quiserem, a gente responde tudo. É isso mesmo que a gente queria falar. Ok. Antes de passar para o Zé Oscar, o nosso presidente da Aspecom, o Júlio, gostaria de usar a palavra. Boa noite. Boa noite. Fico feliz em ver a casa lotada. A gente vem trabalhando nisso quando entrou no Conselho Regional de Contabilidade. Deixar bem claro que isso não é uma iniciativa do Estado de Goiás. Isso é uma iniciativa do governo federal. Então, já é realidade a Rede Sim em outros estados, especificamente o qual estivemos, né, Alexandre, fazendo aí um seminário por 2 dias lá em Belo Horizonte. Nós sabemos que a Prefeitura de Goiânia vai nos dar muito trabalho para se adequar à Rede Sim, né? Para se constituir uma empresa hoje em 7 dias no total. Parece até piada, né? Mas vai se tornar realidade em breve. Sabemos também que algumas exigências por parte da classe contábil, de imediato, ainda não vai ser solucionada. E uma delas, o próprio presidente acabou de dizer, são os analistas. A quantidade de processos que se entra, não tem analista suficiente para se despachar os processos. Dependemos, inclusive, de governo. A realidade nossa empresarial é grande. Eu não sei estatística de Goiânia, mas recentemente estivemos na Prefeitura de Aparecida, ela pulou de 14 mil para 70 mil empresas no ano passado constituídas. Então, vocês, contadores, podem ficar felizes. Se não estão felizes em Goiânia, vamos mudar para Aparecida, porque lá tem muito serviço, né? Então, estamos abrindo empresas. É certo que tem muitos MEIs, os MEIs da vida, como eu ainda acabei de comentar com a colega, não é nem início nem fim, é MEI. Esse MEI vai nos dar um trabalho tremendo, e eu não sei como a junta vai se adequar a isso. São os MEIs dos desinformados que vão receber agora, a partir de fevereiro, o desenquadramento, por N circunstâncias, seja por ter contratado mais de um funcionário, seja por ter estourado as compras, porque tem gente que só está pensando nas vendas, não declara, mas comprou mais, vai estourar também, e assim sucessivamente. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente no Conselho está à disposição. Também, como presidente da Associação dos Peritos Contadores, a gente tem buscado levar ao Judiciário a nossa participação, e de antemão eu já quero dizer que foi assinado pelo desembargador Teles um despacho onde os juízes deverá liberar os alvarás à medida que o laudo for protocolado e entregue. Tem pessoas aí, colegas, que tem mais de ano que entregou um laudo, e enquanto não sai ali da questão e a parte sucumbente, o juiz não libera o alvará. Isso nós conseguimos também junto lá na frente do CRC e na presidência. Então, a gente tem trabalhado em prol da categoria, e eu gostaria de toda a atenção de vocês para que, em breve, o Brasil tenha Goiânia como um exemplo, e que nós vamos poder dizer, abrir uma empresa não em 7 dias, mas em 3. Eu, então, agradeço e deixo aí o Zé Oscar
que é o nosso diretor lá da junta, que vai explanar para vocês, e o homem é altamente capacitado. Obrigado. Ainda não é o Zé Oscar, ainda é o presidente da casa, vai direcionar a palavra para vocês. Um minutinho. Rapidão, muito obrigado por você estar aqui. Fiquei sabendo que o presidente ia vir aqui, nós colocamos isso mais ou menos na segunda-feira passada e é o sucesso que está hoje aqui. Eu gostaria que sempre que a gente convidasse vocês, estivesse aqui, porque tudo que a gente quer é que vocês fiquem adaptados, tenham conhecimento. Agora eu quero falar para o pessoal que vai falar aqui, o presidente da junta e o Oscar, é que isso aí vai ser gravado e amanhã ou depois eu vou soltar os e-mails e mandar o pessoal ver no vídeo para mais ou menos 11 mil contabilistas. Então, vocês colocando aqui, vocês vão falar para 11 mil contabilistas que vão assistir daqui até o Brasil todo vai assistir, Goiás todo vai assistir isso, e eu espero que tenha o sucesso. Goiás todo vai ficar conhecendo o presidente da junta e o Oscar e essa turma que está aqui. Vai ser gravado tudo isso, tá bom? Agora sim, nós vamos ouvir o José Oscar Alves. Oi. Boa noite a todos, né? Boa noite. Como já foi falado, meu nome é José Oscar, sou o gerente do registro mercantil lá da Junta Comercial. O meu setor ele é responsável por qual parte da Junta? A análise técnica de todos os processos de alterações de decisões singulares. Veio-se o projeto lá em agosto da gente viajar lá para Minas, como o Júlio falou, para viabilizar e verificar a questão do projeto da Rede Sim. Inclusive, até no momento, a Junta Comercial de Goiás ela estava fora desse circuito. Por quê? O que é essa Rede Sim? É uma rede de integração de órgãos. Ou seja, a finalidade dela é o quê? Eu juntar todos os órgãos necessários para o registro mercantil de uma empresa, não só a Junta Comercial, todos os órgãos que necessitam de um registro para a empresa. Então, vou ficar de pé um pouquinho para ficar mais fácil explicar para vocês. Esse registro, hoje, o que vocês têm que fazer? Ir na Junta Comercial fazer um registro, depois ir lá na Receita, depois no Estado, na Prefeitura, no Corpo de Bombeiro, na Vigilância Sanitária. Então, é uma verdadeira peregrinação mesmo, certo? A Rede Sim, ela vem o quê? Vem para solucionar isso. Ela soluciona isso de ontem para, vamos pôr, de dezembro para janeiro? Não. A Junta implantou a primeira etapa em novembro, que foi a estruturação da Junta. Entramos antes de ontem, dia 13, com a segunda fase, que é o que? A implementação da Receita Federal. Então, ele vem por etapas. A próxima etapa nossa é agregar o que? O Estado, e aí sim a gente vem com as prefeituras. Essas prefeituras é a parte mais delicada que a gente utiliza, porque eu tenho que adaptar o meu sistema a cada prefeitura. Eu não posso gerar um sistema engessado e obrigar que a prefeitura lá de Jaraguá tenha a mesma estrutura que a prefeitura de Goiânia tem, que a prefeitura de Aparecida tem. Então, o sistema a gente tem que moldar ele com a necessidade de cada prefeitura. Então, essa parte é uma parte mais morosa, que após entrado o Estado e as prefeituras maiores ali aqui da região metropolitana, Goiânia, Aparecida, Anápolis, até mesmo ali Rio Verde, essas cidades de um volume maior de empresas, a Junta vai começar o quê? Aí, prefeitura por prefeituras, essas prefeituras menores. Porque a intenção nossa é o quê? Que a Rede Sim ela agregue todas as prefeituras, certo? Que aí sim o sistema vai estar completo e aí sim a gente vai conseguir ter esse registro da empresa em 7 dias úteis. Ou até mesmo a gente conseguindo reduzir esse prazo para menos dias. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisaria começar. Foi onde a Junta Comercial começou isso. O porquê a Junta Comercial? A lei que regulamenta o Rede Sim, ela define, juntamente com o DREI, que é o novo Departamento do Registro de Empresas, que a Junta fica responsável pela manutenção e arquivamento desses dados. Então, as juntas comerciais, não só de Goiás, a de todo o Estado, ela é responsável por quê? Por essa integração desses órgãos. Ela que vai ficar responsável por quê? Por guardar todas essas informações. Foi um ponto onde a Junta de Goiás teve um avanço entre outras juntas, que nessa reunião nossa lá em Minas,
estudava se tinham 9 outros estados já na lista. Se o estado de Goiás entrasse, a gente ia ser o 10º a ser tratado. Porém, a junta já vinha trabalhando com a reestruturação de técnica dela, de suporte, de equipamentos, já para agregar essa rede. Então, foi possível a gente dar um pulo e hoje, no patamar do DRE, a junta de Goiás é um dos primeiros dessas 9 empresas. Dessas 9 estados, dessas 9 juntas, nós estamos hoje em um volume mais avançado. Por exemplo, Tocantins, ele estava já uns 6 meses à frente, mas até hoje eles não conseguiram integrar nenhuma prefeitura. Juntamente com os demais órgãos, como Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária. E a meta nossa é que até no meio do ano a gente consiga implantar isso, tanto com as prefeituras, quanto com o bombeiro, quanto os demais órgãos licenciadores. Mas então vamos ver o porquê da Rede Sim. Projeto Integrar. O Projeto Integrar é um projeto que vem da Junta Comercial lá de Minas. Por que a gente está pegando um projeto lá de Minas Gerais? Minas já vem com esse projeto da Rede Sim, do integrador, desde 98. Então, desde 98, eles mudaram o sistema de funcionamento deles. Em 2003, eles começaram a implantação, a sincronização de dados com todos os órgãos deles. Então, eles já estão bem à frente da gente. Então, eles já têm todo o sistema completo. E ela se dispôs, juntamente com parceria com o Sebrae e o DREI, a repassar essa tecnologia para as demais juntas. A finalidade dela é o quê? É transferir para as juntas comerciais o referente ao integrador, adaptar, implantar, ceder o integrador estatual e para cada junta comercial participante do projeto. Repassar o quê? A troca de conhecimento. Ao invés da gente gerar um novo sistema aqui, quebrar a cabeça de como que ele funciona, a gente busca essas informações deles, trocam conhecimentos, onde a gente vai ter melhores informações e vamos ter um resultado mais rápido, porque eles demoraram 10 anos para ajustar esse sistema. A gente já está pegando esse sistema deles pronto, o qual a gente vai utilizar aqui com maior eficiência, mas vamos ficar limitado a eles? Não. Finalizando o período de implantação, a junta vai fornecer todas as informações desse sistema e cada estado vai trabalhar da sua forma. Então, quando a gente finalizar a parte de implantação, teremos também maiores facilidades de ajustar esse sistema de acordo com o nosso estado. O projeto ele irá fazer o quê? Capacitar os órgãos, prefeituras, envolvidos por meio de escola permanente da JUSENG, sobre o processo de formalização das empresas. E de acordo com a Rede Sim, utilizando o quê? O EAD. Porque hoje, para me treinar uma prefeitura de Goiânia, de Aparecida, que está aqui próximo, é simples. Mas para mim passar um treinamento, um conhecimento para uma prefeitura que está aqui 600 quilômetros de Goiânia, fica complicado para o funcionário da prefeitura vir cá pegar esse treinamento. Então, o projeto ele visa isso também. Eu preciso qualificar esse pessoal da prefeitura para integrar o sistema. Então, a gente vai disponibilizar alguns cursos em AD e à distância para que ele possa fazer isso virtualmente. O que é o projeto? Ele tem um integrador estadual, que o primeiro passo é o quê? A consulta à viabilidade. O que é essa consulta à viabilidade? Eu verificar se aquela empresa é viável ser aberta. Qual que é a parte que eu verifico se ela pode ou não ser aberta na junta comercial? O nome empresarial, é o primeiro passo. Ou seja, eu não posso, a legislação ela me diz que eu não posso ter 2 empresas com o mesmo nome em cada estado. Então, o primeiro passo para mim abrir minha empresa é verificar se aquele nome pode ser registrado no estado. Então, isso eu preciso fazer o quê? Uma consulta de nome. A junta já disponibilizava esse serviço gratuito no site, porém ele fazia o quê? Ele fazia somente uma consulta. Se aquele nome que eu desejava, se ele já existia uma empresa ou não. Se eu fizesse a minha consulta hoje e demorasse daqui 10 dias para registrar minha empresa, eu estava correndo o risco de uma outra pessoa registrar uma empresa com aquele mesmo nome. Então eu tive todo aquele desgaste do meu contrato e chegou lá que aquele nome não poderia ser registrado, porque outra pessoa veio na minha frente e registrou. Com a Rede Sim, fazendo a viabilidade, eu já tenho a proteção desse nome de imediato ali. A partir do momento que ela foi validada na internet, eu tenho essa proteção. Isso. E esse nome, eu faço uma consulta de nome hoje, pela viabilidade de nome. Ele fica reservado para mim por 90 dias.
Porque a gente sabe que hoje, muitas das vezes, eu quero abrir uma empresa, eu tenho um interesse, eu tenho um nome para ela, e eu vou fazer essa consulta. Mas eu vou ter que correr atrás de documentação, de outros itens. E identificou-se que pode se demorar até esse prazo de 90 dias para que consiga reunir toda essa documentação. A segunda parte, que é o item 2, é o quê? É a integração nacional, que é a fase que a gente se encontra hoje, que foi o quê? A parceria com a Receita Federal, a integração. Hoje, toda empresa, se eu registro ela, por obrigação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que registrar essa empresa no CNPJ. Só que o que ocorre? Em N casos, o empresário ele faz o seu registro da empresa somente na junta. Ou talvez por falta de informação, ou outros itens, ele não faz esse registro na Receita Federal. E juridicamente essa empresa está irregular. Porque, por obrigação, a partir do momento que cria-se a empresa ou se realiza qualquer alteração, é obrigatório que ele faça essa alteração lá na Receita Federal. Então, a partir do dia 13, torna-se obrigatório a viabilidade da junta, o preenchimento via internet e também o quê? A apresentação do DBE, que é o documento da Receita Federal. Ou seja, hoje, todos os atos de abertura, alteração, eles necessitam que o seu DBE seja apresentado juntamente com esse ato na junta comercial. Ou seja, para a junta comercial só está tendo, a gente está agregando responsabilidades, porque a partir do momento a junta agora ela se torna obrigatória a verificar todos os DBEs. Antes a junta já fazia esse serviço, porém de forma optativa. Você optava em apresentar o DBE junto com lá na junta comercial, ou você poderia levar ele posteriormente na Receita Federal. A partir da rede sim, ele torna-se obrigatório. Pois não? Tá. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar no meio aí, pode se manifestar. É porque é o seguinte, o sistema nosso aqui... Estou sem som. O sistema nosso aqui, para não tumultuar o desenvolvimento da reunião, a pergunta ficasse para depois, tá? Tudo bem, então. A terceira parte, ela vem o quê? A junta comercial com o Estado. É a próxima fase que a meta nossa é agora em fevereiro, entrar em contato com o Estado para fazer o quê? Integrar o Estado também na rede sim. Para que o quê? A partir do momento que eu dei entrada na documentação na junta, quando sair ele já saia com registro na junta, com a Receita Federal, que a partir do dia 13 já vai sair todos os documentos com o CNPJ e suas alterações, e a partir de fevereiro a meta nossa é que já saia também com a sua inscrição estadual, independente de qualquer localização da empresa, seja aqui em Goiânia ou qualquer outra cidade, que a gente já solte essa licença do Estado. E a quarta etapa é o quê? A junta comercial aqui está integrador estadual com o federal, mas você tem a outra parte aí que vem das prefeituras, que vai ser a quarta etapa nossa. A primeira parte, que é o quê? A consulta da viabilidade. O que é ela? O sistema permite que o cidadão saiba da possibilidade, ou seja, o uso do nome empresarial e ele estando integrado junto com a prefeitura, que a gente possa também já saber se naquele endereço eu posso abrir a minha empresa. Porque o que ocorre muito hoje? O usuário ele quer abrir uma empresa, ele vai no endereço, ele define um endereço. E muitas das vezes não se é consultado se aquele endereço ele pode exercer aquela atividade. Então ele abre a empresa lá na junta comercial, onde não era verificado nada de verificação de dados com a prefeitura. Então, registrou a empresa, passou, gerou o seu CNPJ, aí ele chega lá na prefeitura, a prefeitura fala assim, nesse endereço você não pode exercer essa atividade. Aí o que ele tem que fazer? Uma alteração na junta, uma alteração na receita, para depois ele chegar na prefeitura de novo. E vai mais além, ele liberou na prefeitura, aí ele chega lá no corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro fala que ele não pode naquele local. Ele tem que fazer uma segunda alteração. E isso a gente vê com frequência lá na junta. Em torno de uns 20% dos processos que entram, em menos de um mês a pessoa está fazendo uma alteração. E dessas alterações, 90% delas são o quê? Alterando endereço, alterando atividade. Porque ele não se observou esses dados antes e isso acarretou custos para o usuário. Então, a viabilidade, a finalidade dela é essa, é eu restringir o usuário, eu passar todas as informações se ele já pode ou não, para evitar esse custo dele.
A parte do integrador, a junta comercial, ela vai receber essa viabilidade, consultar a parte da junta e vai repassar para o Estado e para a Prefeitura as informações que eles necessitam para validar aquela licença daquele usuário. Então, ele chega lá na Prefeitura via sistema, não via documentação, como é feito hoje. Eu faço uma viabilidade no sistema, antes mesmo de eu abrir minha empresa, vai ser disparado via sistema ou via e-mail para a Prefeitura, para o Estado, para os outros órgãos, as informações daquela empresa. E cada órgão ele vai me dar uma informação. Olha, ele pode abrir aquela empresa naquele local ou ele não pode. Ele não podendo, antes mesmo dele formular toda a documentação, ele já pode fazer as correções necessárias. A geração de documentos. O sistema também, ele gera vários documentos. Ele já deixa pronto, após preenchido, opcionalmente para o usuário, um pré-contrato. Ou seja, hoje eu quero abrir uma empresa, eu fui lá na Rede Sim, lá no portal de serviço, coloquei todas as informações necessárias, no final ele já me solta um contrato pronto. Por que a gente tem um pré-contrato de 6 e um de 15 cláusulas? O de 15 cláusulas, ele atende em todas as exigências obrigatórias que a junta solicita. O de 6 cláusulas, ele tem o básico. Algumas outras informações são necessárias que eu acrescente outras cláusulas neles. Por que disso? Porque muitas das vezes, no padrão, ele tem uma cláusula que o advogado ou quem está formulando o contrato quer formular ela com o mesmo teor, mas com outros textos. Então, ele deixa em aberto. O de 15 cláusulas também, se eu quiser acrescentar cláusulas nele, eu posso. O que ele atende é o quê? Que aquelas cláusulas são as obrigatórias que a junta necessita. Ele gera também o quê? O ato constitutivo da ERERE, o requerimento de empresário, que às vezes eu tinha que preencher ele no Word, ou até mesmo naquele outro programa que o DNRC disponibilizava. A junta não mais utiliza esse sistema. Por quê? Pelo próprio Rede Sim, ele já sai pronto, o requerimento de empresário. E já gera também para a gente o quê? A capa do processo, a capa da declaração de enquadramento, o enquadramento da empresa e uma lista de checklist com todos os itens que ele necessita para dar entrada, toda a documentação necessária para levar essa documentação na junta. Os benefícios. A FCN-RE, ela elimina o quê? A digitação dentro da junta comercial, porque se eu tenho essas informações todas cadastradas em um sistema, no momento que a junta vai fazer o seu cadastro, que hoje parte dele ainda é manual, ou seja, quando você dá entrada num contrato, eu tenho que ter um funcionário que digite o nome da empresa, digite o objeto, o endereço dela. Isso ocasiona o quê? Ocasiona erro. Muitas das vezes uma letra modifica totalmente o teor da palavra. Então, com a FCN, ele evita essa digitação, porque eu vou puxar todas as informações já de uma base de dados. O reaproveitamento de informações digitadas da consulta, da viabilidade, ou seja, na minha viabilidade eu coloco lá objeto, endereço da minha empresa. Quando eu for preencher a FCN, ele já vai puxar essas informações para vocês. E evita diversos documentos gerados com dados desconformes. O que seria isso? Eu levo na junta comercial uma informação e na Receita Federal outra. Aí um documento é aprovado, o outro entre exigências, porque deu disparidade de informações. Diminuição significativa nas exigências de documentos por dados divergentes entre outros documentos. A formação ali do contrato padrão, que o próprio sistema gera para a gente, ele evita N exigências que é bastante comum lá para a junta que a gente tem, principalmente na formação de capital. É bastante comum a gente pegar casos que o usuário ele coloca lá assim, 25 mais 25. Um sócio tem 25 mil, o outro tem 25 mil, total 100 mil. Isso é bastante comum. Infelizmente, a gente pega N casos que esse processo ele volta em exigência. Então, tem todo aquele transtorno de eu retirar o processo, fazer uma correção, colher a assinatura do empresário novamente. O contrato padrão ele já evita isso, porque ele já tem regras de negócio dentro do sistema que evita esse tipo de erro. O sistema com interface amigável, ou seja, poderia muito bem fazer um programa para você ter que instalar, aí o meu computador não suporta, travou aqui, travou ali. Então a gente fez uma interface o quê? Via web, uma interface amigável que eu possa acessar de qualquer local.
Esses são os documentos que são gerados, né? Então ele já me gera tudo aí. Ficou um pouco apagado, mas dá para a gente ver que ele já gera uma capa de processo pronta com toda a documentação. O integrador da comunicação com órgãos. Então eu fiz a minha viabilidade, preenchi minha FCN, eu vou gerar toda a documentação e vou apresentar lá para a junta comercial. Automaticamente, na hora que eu apresento para a junta, ela dispara para todos os outros órgãos, Receita Federal, Prefeitura, Bombeiro, Meio Ambiente, Alvará Sanitário. Então essas informações elas vão eletronicamente para cada órgão desse. Estando ok todas essas informações, no momento que for aprovado o registro da junta comercial, todos esses órgãos já vão soltar o quê? Já vão soltar os seus devidos alvarás, seja ele provisório ou já o definitivo. Isso quem vai definir? Cada órgão. Porque eu pego lá a vigilância sanitária, ela que vai definir quais são as atividades de risco e quais são aquelas que ela pode soltar uma licença de imediato. Lógico que vamos ter alguns casos, exemplo, eu quero abrir uma indústria química. O Corpo de Bombeiro, a Vigilância Sanitária, ela não vai liberar esse acesso meu, nem mesmo pela internet. Porém, ele já me solta uma lista com todas as informações que eu preciso para adequar a minha empresa. Então, se ele não solta o alvará, ele vai te soltar uma listagem da documentação necessária para se apresentar nesse órgão quando finalizado o registro da empresa. Tá, então vamos lá para a primeira fase, que é o quê? A consulta da viabilidade do nome empresarial. O FCN é a segunda fase. Isso, a segunda fase, o quê? De preenchimento de dados. Mais para frente a gente vai passar passo a passo cada um deles para vocês entenderem. Como realizar o preenchimento da consulta de viabilidade? Primeiramente, foi criado-se um portal de serviços. Então, se faz necessário que cada pessoa que utiliza o serviço faça o seu cadastramento, onde ele vai colocar o seu CPF, vai criar uma senha, e ele vai pedir algumas informações básicas, né? Nome, CPF, e-mail, endereço. A questão de endereço, no momento que eu digito o CEP, ele já me puxa esse CEP automaticamente para facilitar o trabalho de todos. Então, feito o cadastramento, eu vou fazer a autenticação. Isso. Ou no momento você faz um cadastro da sua senha. Caso, eu perdi, fiz o cadastramento e esqueci a minha senha. Tem um local onde você pode solicitar a recuperação dessa senha. O pessoal de sistema já envia automaticamente essa senha novamente para você. Feito o cadastramento, eu vou entrar dentro do portal. Aqui a gente está hoje com 3 itens, né, que é a viabilidade, os manuais e o integrador. A intenção nossa é que até semana que vem seja implantado mais um ícone ali, que é um atalho para a Receita Federal. Ou seja, dentro do próprio portal eu já poderia acessar um link direto com a Receita Federal para preenchimento do DBE. Então, o primeiro item é o quê? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Verificar a viabilidade, ou seja, consultar se eu posso ou não registrar aquela empresa. Entrei no viabilidade, ele vai dar os serviços disponíveis. O que eu tenho? Uma nova viabilidade para fazer uma, consultar o andamento de alguma que eu já fiz. Por que consultar o andamento? Eu preencho lá a solicitação do nome empresarial e deixo no sistema. Isso é consultado ainda manualmente pela junta, porque a gente tem que verificar a formação daquele nome empresarial. Isso é uma coisa que a gente não consegue ainda colocar via sistema, que são vários critérios, várias regras. Então, isso a gente tem uma equipe só para liberar essa viabilidade. O prazo nosso são de até 2 dias úteis para liberar essa viabilidade. Porém, a gente tem conseguido atender todos os casos em até 24 horas, salvo o final do ano aí que deu um atrasinho devido ao recesso, mas hoje a gente consegue todas as viabilidades que foram solicitadas na data de hoje, amanhã todas elas estão analisadas. E está gerando hoje para a gente uma média de 350, 400 consultas de viabilidade por dia. Então é um volume bem alto. E o cancelar viabilidade, qual que é a finalidade desse ícone? Eu fiz uma viabilidade de um nome, porém, depois que eu terminei ela, eu falei assim, opa, não é esse nome que eu quero aquele outro nome. Então, eu tenho a facilidade de ir lá e cancelar ela para eu poder gerar outra. Clicando em nova viabilidade,
ele vai abrir essa outra tela. Antes, no sistema, eu simplesmente informava o nome que eu desejasse fazer a consulta. E a junta consultava, independente se estava correto com o objeto, se ele estava de acordo com o tipo jurídico da empresa. Hoje não, a gente precisa de algumas informações do usuário para definir os critérios para validar aquele nome. Então eu vou definir qual que é o evento que eu quero fazer, se ele é uma abertura da minha empresa, se ele é uma alteração do nome que eu já existo, ou se é uma inscrição em demais estabelecimentos. São os casos tem das filiais também. Eu tenho uma sede lá em São Paulo que abriu uma filial aqui, ele vai informar aqui. E quando o evento de alteração, ele vai informar todos esses itens. Tudo isso a gente está passando para vocês hoje, somente a viabilidade por parte de quem? Da junta comercial. Entrando aí o Estado e as prefeituras, essa viabilidade também vai ser repassada para esses órgãos. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver, eu creio que Goiânia e Aparecido vão ser os primeiros, vão ter solicitação de algumas informações aí da prefeitura. Para o quê? Para que já saia também uma viabilidade daquele negócio naquele local. Eu vou selecionar o quê? A natureza jurídica da minha empresa. Eu preciso definir, eu quero abrir uma empresa com esse nome. Mas você precisa saber se ela vai ser uma limitada, uma EIRELI, uma sociedade anônima. Porque para cada tipo jurídico eu tenho uma regra de formação de nome. Vou solicitar se eu desejo ou não já enquadrar essa empresa. Se ela vai estar enquadrada em microempresa, em empresa de pequeno porte. Se eu não vou enquadrar em nenhum dos dois, eu vou colocar outros. Vou colocar o CEP do endereço, onde ele vai buscar as informações do endereço dessa empresa. Essa informação ela é de suma importância, porque é esse endereço que vai ficar gravado, é o endereço que a FCN vai puxar para as informações. Então, se eu faço a consulta de nome de uma empresa em um endereço, e na hora que eu for formular o documento eu coloco outro, vai dar divergência e a junta vai colocar o processo em exigência porque os dados estão incorretos. Então, o endereço eu já tenho que ter definido aqui onde que vai ser o registro da empresa. Até mesmo porque, quando a prefeitura entrar, é com base nesse endereço que ela vai fazer toda a consulta dela. Eu vou descrever aqui qual que é o objeto social dessa empresa, que também, para a consulta do nome, a gente necessita desse objeto, porque dependendo da forma que foi feito esse nome, ele vai influenciar, o objeto influencia no nome empresarial da empresa. E eu vou citar aqui o quê? As 3 opções de nome que eu desejo. O primeiro nome normalmente é aquele que a empresa mais deseja, e assim por critério, né? O segundo, não deu o primeiro, qual que seria o segundo nome? Não deu o segundo, qual que seria o terceiro? Eu só quero um nome, quero ver se funciona somente nesse nome. Eu tenho que preencher os outros 2? Não há necessidade. Se eu preencher somente o primeiro nome, o sistema vai consultar somente aquele primeiro. Do endereço, o sistema já está agrupado com algumas informações que a gente sabe que são essenciais para a prefeitura, que é o número do IPTU, a área total do empreendimento e a área utilizada. No momento, essa viabilidade dela não está sendo negada por conta desses itens, porque ainda somente está a junta comercial. Mas entrando a prefeitura, ela vai validar essas informações também, com o número do IPTU e o tamanho do imóvel. Eu vou indicar o quê? Qual que é o tipo desse meu empreendimento. Se ela é uma unidade produtiva ou uma unidade auxiliar, porque hoje eu posso muito bem ter uma indústria de rações, por exemplo, que ela está lá no interior, lá na fazenda, mas ela tem um escritório aqui. Então, a produtiva vai ser lá na fazenda e aqui vai ser o quê? Uma unidade auxiliar, que é só um escritório de auxílio dela. Vou marcar o tipo de unidade de empreendimento. Vou colocar o quê? O nome do empresário e o CPF dele. Quando da sociedade limitada, eu vou colocar quantos sócios forem da empresa, porque o nome dos sócios também pode influenciar na formação desse nome empresarial. Dependendo da forma que eu defino o nome, eu vou precisar identificar quem que são os sócios, quais são os sobrenomes deles, para fazer essa formação do nome. Feito isso, os sócios aparecerão no campo de todos eles. Se eu quiser retirar algum, tem a opção aí de remover. Vou para o próximo item, que é avançar.
onde ele vai me pedir o quê? O CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, eu defini o objeto lá, eu tenho que colocar o CNAE aqui. E é um dos pontos que, nas viabilidades que a gente tem verificado hoje, está tendo muita divergência, porque no objeto é um campo para mim descrever. Então, a gente pega bastantes casos assim, na descrição do objeto, eu coloco lá serralheria, e ele vem cá e coloca o CNAE de um restaurante. Certo? Então, isso já dá uma indiferença, porque a junta comercial, por legislação, a gente não consulta CNAE, a gente olha o que? O objeto da empresa. Mas a Receita Federal olha CNAE, o Estado olha CNAE, a Prefeitura, todos eles são vinculados ao CNAE. Então, se eu tenho uma disparidade aí entre o objeto e o CNAE, vai dar uma exigência futura no processo. Então, todos esses dados têm que estar sincronizados. Tá. Dentre os resultados da busca, clique em selecionar para aqueles que estiverem relacionados com as atividades realizadas do empreendimento. Ou seja, aqui é para mim buscar o CNAE. Aí eu quero vender queijo. Então ele vai me colocar a descrição que ele solicita lá e o próprio sistema já vai me puxar todos os CNAEs disponíveis com aquela descrição. E eu vou identificar aquele que melhor adeque com aquele objeto que eu implantei no outro sistema. Cadastrei lá como objeto. Depois de selecionar todos os CNAEs, selecionar o principal e clicando em definir como principal. Isso é bastante importante porque eu quero abrir uma empresa que ela tenha lá 50 atividades econômicas, só que eu preciso definir qual que é aquela principal e qual que vai ser a secundária. Até mesmo Prefeitura, Estado, eles solicitam que você apresente qual que é a atividade principal da empresa, que é em cima dessa principal que normalmente virá a tributação. Para todos os CNAEs selecionados, responde se a atividade exercida no local. Por que essa informação? Eu posso muito bem colocar lá como uma atividade um CNAE meu de representação comercial. Ele vai realizar a atividade dele no local? Muitas das vezes não, ele vai trabalhar viajando. Então ele define isso, porque para a Receita e demais órgãos isso tem finalidades. Visualize o resumo, ou seja, ele me solta um resumo de todas as informações que eu coloquei, para mim realmente ter a certeza se realmente é isso que eu quero registrar. É nesse endereço mesmo que a minha empresa quer? Ela vai trabalhar com essa atividade? Ela vai trabalhar com esses CNAEs? As informações devem ser analisadas e o termo de uso confirmado. O que é esse termo? Eu estou confirmando que todos aqueles dados estão corretos e que eu preenchi eles de forma correta para apresentar a criação desta empresa. Aí ele gera para a gente o quê? Um código para acompanhamento dessa viabilidade. Então esse código, é com ele que eu vou verificar se foi aprovado ou não, e lá no preenchimento da FCN eu vou precisar desse código também. Com esse código, passado aí o prazo, a gente vai fazer a consulta. Eu vou lá em consultar andamento. Vou identificar nessa lista, se eu tenho lá 10, 20, 50 consultas de viabilidade, ficam todas elas listadas. Então, eu já posso clicar diretamente nela ou eu posso pesquisar. Se eu tenho 50 viabilidades, fica até inviável ficar olhando uma por uma. Eu coloco o código e peço para pesquisar. Ele vai me dar a situação dele. A partir do momento que eu cadastrei ela, ele vai informar que ele está protocolado. A partir do momento que a junta liberar essa viabilidade, ele vai aparecer que ela já está analisada, dando como deferida ou indeferida. Esse é um relatório da viabilidade. Aqui no campo resultado, vocês podem ver que ela aparece como deferida, ou seja, nesse exemplo nosso aqui, ela foi deferida. Se ela vier a ser indeferida, ela vem com a justificativa. Por qual motivo que ela foi indeferida? Ou erro na formação do nome, ou já colidência com a outra empresa que já existe, ou se eu já tenho um processo em tramitação com aquele nome. Então, nesse relatório, ele me apresenta todas as informações da viabilidade. Caso esteja aprovada a viabilidade, ela poderá ser cancelada. Para cancelar, eu clico no item aqui. Por que disso? Porque a partir do momento que eu preencho uma viabilidade e encaminho ela para a junta, no momento que ela estiver em trânsito, sendo analisada, ela não pode ser cancelada.
ela vai ser cancelada somente depois de aprovada. Isso. Para cancelar, eu vou clicar no item, selecionar qual que eu desejo cancelar após de deferida, porque somente a deferida que eu cancelo. A indeferida, automaticamente, ela perde a validade. Somente as deferidas que terão aquele prazo de 90 dias. Então, não precisa, a gente teve um certo impasse aí de alguns usuários, falou assim, então a deferida tem 90 dias, então a indeferida eu vou ficar 90 dias esperando para fazer outra? Não. A partir do momento que ela for indeferida, eu posso fazer as devidas correções e apresentar a viabilidade de imediato. Clique em cancelar a viabilidade. Então, essa foi a parte da viabilidade que a gente passou. Feito essa viabilidade, ela estando aprovada, então o sistema libera para me preencher o quê? A FCN/RE. O que vem ser essas siglas? A FCN/RE, ela nada mais é aqui. FCN é a ficha de cadastro nacional, que o departamento DREI obriga, é obrigatório que todo o processo de empresa limitada, SA, EIRELI tenha, e o RE, que é o registro de empresário, que é aquele próprio formulário do empresário individual. A ficha de cadastro nacional e o requerimento de empresário. O que é o sistema FCN-RE? Ele é desenvolvido pela junta comercial para coletar as informações e gerar o quê? Gerar esses dados da FCN ou do registro de empresário. O contrato padrão ou o ato constitutivo, a capa do processo e o checklist. Então, todas as informações que eu vou implantar aqui agora vão ser a base para me gerar toda essa documentação. Lá no portal de serviço, como a gente já viu, eu vou colocar o usuário, a senha, porém a gente não vai clicar mais na viabilidade, porque a viabilidade minha já foi aprovada. Então eu vou para a parte do quê? Do integrador. No integrador, eu vou preencher todas as informações. Então eu vou pedir o quê? Para gerar um novo documento, uma nova FCN. Ele vem me puxar aqui qual é o tipo da natureza jurídica que eu necessito. Aí, no próximo ponto, eu vou definir o quê? O ato e o evento que eu solicito para essa empresa. Então, aqui é bastante importante a gente entender esses itens. Qual que é o ato que eu vou fazer e qual que é o evento que eu vou fazer. Hoje, a gente tem em torno de 90%, é isso mesmo, 90% dos processos que entram com a FCN estão retornando por quê? Porque o usuário ele coloca um ato e um evento diferente do que ele realmente está fazendo. O que? No preenchimento da FCN, ele coloca lá o ato 090, o evento 090, que é o contrato, para abrir uma empresa, mas na verdade ele quer fazer uma transformação. Ou muitas das vezes ele coloca lá assim 002, o 021, que é somente alteração de dados, e ele está alterando o nome da empresa, que deveria ser um outro ato. Então onde é que eu identifico qual que é o ato e o evento correto para que tudo eu estou fazendo? Na legislação, ou seja, nas instruções normativas para cada tipo jurídico, para cada atividade ele tem descrito lá. Se eu quero fazer uma alteração de dados da minha empresa, 002, 021, se eu quero fazer abertura de um filial em outro estado, ele vai me informar lá que é o 002, o 021 e o 026, que é o evento da abertura da filial. Então, nos manuais, eles já me soltam todos esses itens. O que tem acontecido hoje? Antigamente, a junta ela não consultava aquela FCN que o pessoal sempre colocou dentro. Ou até mesmo aquela FCN estava com alguma divergência e a junta fazia essa correção manualmente. Na rede sim não é permitido isso, porque essas informações têm que vir via sistema. Então, o usuário tem que preencher de forma correta qual que é o ato e qual que é o evento que eu desejo da minha empresa. Se eu tenho mais de um evento, eu vou clicar em incluir eventos, que seria o caso como a gente deu. Eu quero alterar o endereço da minha matriz, criar uma filial, mudar o objeto de outra filial. Então, para cada um eu vou ter um evento. Então, eu posso incluir vários eventos no mesmo ato. Ele vai me soltar uma relação com todos os eventos disponíveis. E eu posso ir transferindo de um lado para o outro quais os que eu desejo nessa FCN. Então, aqui eu selecionou uma atividade, né, um evento. Eu vou para onde? Consulta da viabilidade. Nesse campo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar
o código daquela viabilidade que foi aprovada. Porque para esse sistema da FCN, puxar as informações e entrelaçar a viabilidade com a FCN. Então, ele já me puxa ali em cima o número que eu solicitei. Com esse número, ele já vai me puxar todas as informações. O nome empresarial, ele já puxa da viabilidade. O endereço, ele já puxa de lá os dados do endereço da empresa. Com todas as outras informações. Preenche os dados da matriz ou filial quando houverem. Que vem valor do capital, então que eu já indico o valor do capital social, o valor nominal de cotas e o capital integralizado. Por quê? Porque eu posso ter muito bem hoje, abrir uma empresa limitada com capital de 100 mil, mas integralizar somente 10 mil hoje. 90 mil vai ser integralizado daqui a um ano, ou eu posso informar lá que o meu capital é de 100 mil, que ele vai estar dividido em 50 mil cotas de R$2. Ou eu posso colocar que ele está dividido em 100 mil cotas de R$1. Certo? Nesse preenchimento, ele evita bastante para a gente lá as exigências de disparidade com valor de capital com valor unitário de cotas. Acontece bastante hoje, o usuário coloca que o capital dele é de 100 mil e coloca lá 100 mil cotas de R$2. Dá um valor maior. Ou então ele coloca a quantidade de cotas em fracionado, que não é permitido. Um endereço eletrônico. Esse campo ele não se torna obrigatório, porque por mais que todo mundo já esteja imbuído na tecnologia, mas pode ser que a empresa ainda não tenha um e-mail, não queira colocar ali. Então, é um campo que facilita a informação, mas ele não é obrigatório. Aí eu vou clicar em continuação do preenchimento dos dados da matriz. Ou seja, aqui ele já vai buscar o quê? Ele já vai buscar para mim as atividades econômicas que veio lá da viabilidade. Então, o que tem acontecido? O pessoal ele entra nesse campo e acrescenta outras atividades. Porque eu não posso restringir essa parte do sistema, porque quando eu vou fazer uma alteração que não seja de nome, então eu não preciso da viabilidade, eu já faço somente a FCN. Então ele tem que ficar aberto. Mas o pessoal tem entrado aqui, no caso de Constituição, e alterado, o que dá exigência. Clique em incluir para iniciar o preenchimento dos dados dos sócios. Então aqui eu vou incluir as informações de cada sócio. O que eu vou definir quem que é o sócio administrador, ou se vou ter um administrador terceiro. Nesse campo que eu vou incluir essas informações. Os dados do sócio administrador, todos os itens. Aqui. A data de início do mandato. Essa data de início de mandato é a partir de quando esse usuário ele vai ser o administrador daquela empresa. No processo de constituição, automaticamente tem que ser a data de assinatura do contrato. Porém, se eu estou preenchendo a FCN para alteração, eu tenho que indicar aqui a data que ele realmente entrou como administrador naquela empresa. Então, um exemplo, eu estou fazendo uma alteração hoje, 2014, e um sócio que ele se mantém na sociedade, mas ele ainda é administrador. Mas se ele entrou lá em agosto de 2012, eu tenho que informar desse campo que é a data que ele entrou. Porque senão, quando da verificação da junta, ela vai confrontar com a base de dados da junta e vai identificar divergências. Finalizado o preenchimento de todos os dados, eu clico em avançar. Onde, se eu desejar incluir mais sócios, ele vai aparecer a opção de incluir mais sócios, ou até mesmo excluir algum. Opa, cadastrei um sócio aqui que não é mais sócio da empresa, que pode acontecer. Eu vou lá, eu tenho a opção de excluir ele. Ao finalizar o preenchimento, clique em avançar. Ele, com o registro criado e com a FCN finalizado, os documentos são disponibilizados para impressão. Então, aqui, a gente já tem todos os documentos que eu posso imprimir, que é a capa do processo, a capa do processo de enquadramento, a declaração de enquadramento, o download do checklist. É um checklist com a listagem de toda a documentação que eu vou ter que apresentar lá na junta comercial. E no próximo item, para preencher o campo do contrato padrão, que abrirá uma nova janela. Então, esse contrato padrão, ele ainda está opcional.
A tendência é que o órgão federal, que é o DREI, que ele solte alguma resolução, isso ainda está em estudo, pode ser que sim, pode ser que não, mas a tendência é que ele solte uma resolução tornando-se obrigatório esse contrato, que ele já saia pela rede SIM. Ou seja, saindo dessa resolução, não mais será permitido o preenchimento de um contrato à parte para apresentação na junta, para justamente evitar a divergência de informações. Eu optando em fazer o contrato padrão, eu vou clicar na opção aqui, preencher alguns dados adicionais, que é a data de assinatura do documento, o local que ele está assinando. Quando aquele contrato que ele não está fazendo enquadramento concomitante, eu preciso da informação de um advogado. Então, ele cita o campo do advogado, aqui onde eu vou colocar o nome, é o OAB dele. Se o capital, ele está, a forma que ele está, se ele está totalmente integralizado ou não. Se eu coloco que esse capital não está totalmente integralizado, eu vou descrever no próximo item a forma de que esse capital, o que não foi integralizado, será integralizado. Isso não tem como eu preencher esse sistema, então eu tenho que descrever mesmo. Ele vai me dar agora aqui a opção se eu quero um contrato com 15 cláusulas, ou seja, um contrato pronto com 15 cláusulas é um contrato básico, porém com todas as informações necessárias que a junta e demais órgãos necessitam. O de 6 cláusulas, eu quero adicionar mais cláusulas, quero colocar uma cláusula lá da empresa. Vamos pôr, porque o sócio ele quer definir uma regra de negócio entre eles e quer manter isso no contrato social. Ele pode fazer isso. Então, são cláusulas optativas, que ele define se quer colocar nesse contrato ou fazer um contrato à parte. Então, ele pode optar pelo de 6 cláusulas e agregar essas outras cláusulas. Clique em visualizar para finalizar o preenchimento. E ele vai me apresentar, esse é um modelo padrão do contrato. Então, ele já me sai com todas as informações preenchidas, com todos os dados. Então, eu não tenho aquele trabalho de preencher a FCN e depois preencher o contrato lá no Word ou em outro documento. Ele já me solta com tudo pronto e com absoluta certeza de que todas as informações que foram colocadas na FCN estão nesse contrato. Então, isso a gente evita aí 99,9% desse processo entrar em exigência. Por que eu digo 99,9%? Porque ainda tem N outras particularidades que os analistas técnicos vão observar. Principalmente assim, na formação do nome, se ela foi montada de forma correta, se aquele capital ali pode, se não está colocando ali um sócio menor que não foi colocado uma assistência. Mas então 99,9% dos processos montados de forma automática, eles são aprovados de imediato. Aqui é o modelo que o sistema apresentará, né, da capa de processo. A gente vê que ele muda um pouquinho da capa de processo já usual, que ele apresenta o quê? Um código de barras ali, que é um código de barras de quem? Não aquele código de barras que é costumeiro da gente ver da etiqueta ali, quando você protocola o processo. Esse é um código de barra para controle dessa FCN. A junta vai utilizar esse código de barra para buscar as informações dessa FCN via sistema. Aqui é um exemplo da FCN, que ela já vem preenchida com todos os dados que a gente fez em todo esse preenchimento. Aqui é o checklist. Então, nesse checklist, se a gente der uma olhadinha e acompanhar todas essas informações da gente, a gente reduz praticamente a zero a necessidade de retornar com o processo por falta de algum documento. Então, ele me dá toda a documentação. Nome empresarial, o ato-evento, assinatura, documento de identidade, quando o contrato devidamente assinado, assinatura dos sócios, a rubrica dos sócios, documentação de identidade, os outros documentos, a FCN, o cartão de protocolo, que nesse caso aqui é um exemplo que a gente está pegando lá de Minas, ou esse cartão de protocolo não tem. Na rede SIM de Goiás não tem essa opção. Porque lá eles já estão mais avançados, eles já soltam o próprio cartão para me apresentar pela internet. Os comprovantes de pagamento, que eu também tenho que anexar o processo. E lá embaixo o DBE, que é o documento básico da junta comercial. Quando o projeto já é integrado com prefeitura e estado, além desse checklist, ele vai soltar uma outra listagem da documentação de cada órgão.
Exemplo, o Estado ele necessita uma cópia autenticada do endereço da empresa. Já vai sair um checklist para me apresentar essa documentação. A prefeitura apresentar algum alvará de algum outro órgão ou alguma outra licença, ele já me solta a listagem para mim já apresentar essa documentação junto. Então, tudo isso passa o quê? Totalmente integrado à rede SIM, ele apresenta toda essa documentação somente na junta comercial. Aqui é a capa de processo do enquadramento, né, que ele já solta ela pronta para a gente. A gente vê, o pessoal teve bastante dúvida aqui, mas na minha capa do enquadramento não está saindo aquele códigozinho de barras. Porque o enquadramento ele não tem a FCN. A FCN ela é vinculada ao quê? Ao ato da empresa. E aqui é o modelo da declaração de enquadramento. O pessoal estranhou bastante também a declaração de enquadramento, porque ela não mais vem com aqueles quadrinhos embaixo, que é aquele modelo padrão, que tem um quadrinho para autenticação da junta e o outro com a data. Certo? Esse campo ele não vem. Porque o que constava no site do DNRC, ele é um modelo de orientação. A legislação ela me diz que eu tenho que ter as informações. É uma declaração, é um documento que eu apresento, contendo aquelas informações, que é o nome da empresa, NIR, o CNPJ quando a alteração e a assinatura, já basta. Então não precisa ter aquele quadrinho. Aconteceu bastante de usuário fazer todo o processo na rede SIM e depois ter o desgaste de ir lá e preencher um novo enquadramento daquele outro porque estava faltando o quadrinho para o analista fazer o deferimento. Todos esses processos, o analista ele faz um deferimento neste mesmo documento. Isso, gente, é a parte da apresentação da rede SIM para vocês. O que a gente queria acrescentar aqui a mais disso é que no preenchimento desses dados eu tenha bastante atenção para que eu não coloque na FCN, no processo, uma informação e no contrato, na alteração, outra. Porque até o momento a rede SIM, o sistema, ele só me gera automaticamente o contrato. Quando eu for fazer uma alteração da minha empresa, eu vou ter que preencher na rede SIM? Vou ter que preencher. Se não for alteração de nome, somente a FCN. Porém, a alteração, o documento em si, eu tenho que fazer essa alteração manual ainda. Estamos trabalhando, possivelmente num futuro próximo a gente consiga também padronizar e gerar automaticamente essas alterações. Outro ponto importante para a gente é que o pessoal ele tem feito, eu vou lá, faço uma viabilidade certinha. Coloquei lá que naquele endereço não tinha número. E na hora dele montar o contrato ou a alteração, ele descobriu, opa, tem um número. Mas vai ser só um número que eu vou colocar aqui, que eu vou acrescentar aqui, e o pessoal não vai nem perceber. O sistema nosso ele vai perceber, e o seu processo vai voltar em exigência de novo. Então, a partir do momento, quando eu for gerar um documento, que é o documento que eu vou levar na junta, eu já ter certeza das informações para preenchimento dos formulários. A rede SIM, ela deixa a obrigatoriedade de eu apresentar algum documento? Não. O usuário tem que preencher, colher a assinatura dos sócios e levar toda a documentação necessária na junta comercial. Outra pergunta que o pessoal tinha bastante. Com a rede SIM, eu não preciso mais ter o reconhecimento de firma das empresas, dos sócios? Precisa, da mesma forma. Na regra do negócio, ou seja, na regra da legislação, não muda nada. O que muda é a facilitação de eu apresentar todas as informações em um único local. A princípio, a gente pode até pensar que ela vai agregar um pouco mais de trabalho. Antes eu só fazia alterações e já levava lá. Hoje eu ainda tenho que preencher documentação na internet. Mas isso é a primeira fase, segunda fase. Quando a gente finalizar todo o processo, aí sim ele vai facilitar o trabalho para todos. Isso, porque com essa implantação da rede SIM facilita muito o cadastro da junta comercial, da prefeitura, do estado. Isso evita aquela divergência de eu ter um documento em mãos com a informação e lá na Cefaz aparecer uma outra informação lá, porque quando for digitar aquele cadastro, digitou de forma indevida. Então isso vai melhorar tanto para o usuário quanto para os profissionais, como nós, né? Os contadores, e também para os órgãos quanto à atualização de seus cadastros. Ok. Eu vou abrir para 5 perguntas, se der tempo nós
Cosamo. Quer dizer, eu já tenho duas perguntas aqui, do diretor de Assuntos Técnicos, o Otávio, depois do presidente, Ronan. Tá. Ele, deixa eu já adiantando aqui. Vamos fazer silêncio, se as perguntas forem rápidas, vá abrir campo para mais. Está sendo gravada essa palestra aqui. Parabéns aí, José Oscar. E a presença também do Alexandre Cacheta. Muita gente pensou que Vossa Excelência não estaria aqui presente. Muito obrigado pela presença, senhor presidente. José Oscar, a gente tem algumas questões que a gente precisa de questionar. Uma delas é com relação ao endereço. Eu, constituindo nessa nova modalidade, eu digitei o CEP da rua lá, e ele estava com o nome do CEP que o Correio tem determinado, que você está buscando no CEP. A Prefeitura me forneceu outro endereço. Aí lá fala assim, os dados do campo em cinza não podem ser alterados, né? Eu tive com a Beth na quarta-feira da semana passada, e com a Paula também, levei essa situação, conversei com a Suelen também. Ela falou assim, Otávio, a única solução que você tem é você correr e fazer no sistema manual. Eu falei, mas se amanhã depois eu precisar de fazer uma alteração e cair nessa mesma situação, qual é a posição que vocês têm com relação a isso? Eu dei uma posição lá o seguinte, no campo do endereço, porque a Prefeitura pode alterar o endereço. Os vereadores alteram o endereço e, às vezes, não comunica ao CEP, ao Correio, adequadamente, dentro do tempo hábil, e a Prefeitura me fornece o número. Então, eu não posso registrar essa empresa com esse dado errado, né? Então, a sugestão que eu dei lá, eu falei o seguinte, a hora que entrar naquele campo de endereço, deixa o campo aberto, que eu pudesse digitá-lo, quando tiver alguma situação. Não sei se foi feito isso, né? Outra questão também é com relação aos processos de filiais. Nós temos filiais em São Paulo, DF. A matriz é fora e a registro aqui agora. E para mim proceder à alteração, eu tenho que ir pelo registro do REDICIM, sendo que já foi homologado, por exemplo, lá na Junta Comercial do DF. Houve uma alteração de sócio lá. Eu tenho que pegar aqueles contratos que foram homologados na Junta do DF. E como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma viabilidade no REDICIM aqui para alterar essa filial aqui em Goiás? Outra questão, os contratos de 4 vias. Tem pessoas que é 4 vias, 5 vias, 6 vias. O sistema só libera 3. Não teria essa possibilidade de liberar mais também? Tá. Vamos lá. A primeira pergunta era referente ao endereço. O endereço. Certo. A questão do CEP do endereço, a gente já teve esse impasse. A intenção nossa é padronizar essa informação junto a prefeituras, Estado, Receita Federal, com a base de dados de quem? De quem é responsável pelo CEP, que é o quê? Os Correios. Certo? A informação que a gente teve do Correio, se a prefeitura tem algum endereço que ainda não possui um CEP, seria isso? Acho que a maior divergência é essa da prefeitura, que ela criou um endereço que esse endereço ainda não tem CEP. O pessoal do Correio, eles se disponibilizaram na informação que repassaram para a gente, que a qualquer momento é simplesmente a Prefeitura apresentar esse novo endereço, que o pessoal de imediato do Correio vai a esse local e faça o mapeamento dele e geração de um CEP lá do Correios. Que a base nacional hoje é do Correios. Porém, a gente sabe que não podemos ficar dependente dessa atualização dos sistemas. Foi repassado esse item, eu tenho conhecimento dele, a gente já foi repassado para a parte de desenvolvimento do sistema nosso. Está sendo avaliada a possibilidade de liberação ou não do campo para preenchimento. Certo. Espera só um pouquinho, pessoal que fizer pergunta, eu vou levar o microfone até ele. Pois é, então passa o microfone para ele aí, pô. Mas ele está respondendo aqui do Otávio. É um detalhe que fala no microfone para os internautas ouvir. Oi. É um detalhe que está ocorrendo, talvez não seja do conhecimento de vocês. O sócio, quando apresenta o comprovante de endereço, existe alteração de bairro, que passou a ser centro ou mudou o CEP, a Celg e Saniago não estão alterando a descrição do endereço. Então vem lá, por exemplo, tem um caso, vou citar Formosa.
Uma região lá que era bairro Abreu, passou a 60, tem 10 anos. Continua na CELG, sabe o comprovante de endereço? O CEP do centro, a descrição bairro Abreu. Isso está dando um problema seríssimo no Estado, na hora de fazer a inscrição estadual, porque ele não bate com o contrato social a residência do sócio. Esse detalhe aí, eu acho que a junta tinha que trabalhar junto da CELG aí para poder ver esse detalhe aí, porque nós estamos tendo um problema sério com essa história. Tá? Certo. Quanto a essa questão do endereço, a gente agregando os demais órgãos na rede sim, vamos verificar isso, até mesmo porque a função da junta é arquivo, é registro. Então, a junta comercial, em momento algum, ela faz uma conferência de endereço, seja da empresa ou do sócio, com algum documento. Quando o processo era somente junta, chegava-se N processos, acho que uns 80% deles chegavam para a gente, com a cópia do endereço do sócio, com a cópia do endereço da empresa. Não é função da junta conferir aquele endereço com algum documento de validade do endereço. Isso é competência de quem? Dos órgãos fiscalizadores. Aí sim, prefeitura, Estado. Então, já é uma dica que a gente vai anotar para repassar. Quando da integração com esses demais órgãos, a gente já verificar essa possibilidade de atualização desses endereços, dos comprovantes. Zé Oscar, com relação ao processo que é homologado na junta do DF e vem ser homologado aqui, porque a empresa tem uma filial aqui no estado de Goiás. Eu tenho que preencher o Rede Sim ou só homologo aquilo que foi feito lá? Não, eu vou preencher o sistema da FCN, digamos assim, se a minha filial é lá. Eu tenho, se eu estou criando essa filial minha, se a primeira criação de uma filial aqui, automaticamente eu tenho que fazer o quê? A viabilidade do nome. Porque qual que é o procedimento? E acho que é uma minoria que utiliza-se. Eu tenho uma empresa aqui em Goiás, eu quero abrir uma filial lá em São Paulo. O primeiro passo é o quê? Eu fazer a alteração aqui? Não. É eu ir lá em São Paulo, fazer uma consulta de nome empresarial para verificar se ele está disponível lá ou não. Porque a proteção do nome empresarial, ela ainda é estadual. Então, eu posso ter uma empresa aqui em Goiás e posso ter outra pessoa pode abrir outra empresa lá em Goiás, com o mesmo nome, lá em São Paulo, com o mesmo nome aqui de Goiás. Isso está sendo trabalhado para ver se muda isso na legislação, mas ainda ela é dessa forma. Então, o procedimento correto seria o quê? Eu fazer uma busca de nome lá, identifiquei que aquele nome que eu quero lá, que já é da minha empresa aqui, não existe lá, eu fazer uma proteção desse nome lá, para depois eu fazer a alteração aqui e levar para lá. Só que isso a gente sabe que torna-se inviável. Então, a gente aconselha-se que quando se venha trazer uma empresa de outro estado aqui, já faça a consulta da viabilidade. Então, estando aprovado aquele nome, eu já estou restringindo aquele nome. A partir do momento que eu indicar o evento lá, que é uma abertura de filial, porém com sede fora, o próprio sistema da FCN ele vai me carregar dados somente da filial. Então, vão ter N dados que eu não vai haver a necessidade de preenchimento, porque aqui ela somente será uma filial, mas é necessário sim o preenchimento. Okay. O outro item é referente à quantidade de vias, né? A quantidade de vias. Eu acho que o maior impasse que a gente está tendo com o pessoal é quanto ao requerimento de empresário. Que o sistema ele me solta 3 vias. E o necessário pela legislação são 4 vias. Isso já foi autorizado, a gente repassou para todos os atendimentos nossos e fica aqui informado para vocês que podem dar entrada somente com as 3 vias, porque com o cadastramento online da rede, a junta não mais necessita de 2 vias. Porque sempre deu entrada em 4 vias no requerimento de empresário, porque 2 vias são retornadas para o usuário e 2 vias fica para a junta, que uma ia para o cadastro e outra ia para o arquivo. Como o cadastro nosso agora já vai puxar as informações eletronicamente, não há necessidade de eu ter a 4ª via. E a junta comercial está trabalhando, a intenção nossa aí, até próximo, né, doutor Alexandre, que a gente implante, eu creio que até o final desse ano, a gente implante a via única para todos os atos. Ou seja, o usuário vai ter que apresentar para a junta comercial apenas uma via do documento. Isso
vai ter um ganho de custo para o usuário, bem como a facilidade. Outras juntas já trabalham dessa forma. A intenção nossa é que o usuário apresente uma via. Essa via, a junta vai ficar retida na junta e a gente disponibiliza uma cópia com a validação, a certificação digital dessa cópia para o usuário. Isso, a intenção nossa é disponibilizar via e-mail, via internet, que vai facilitar ainda mais o acesso ao usuário. Porém, isso a gente demanda ainda de ajustar a rede SIM para a gente dar início e concluir esse novo projeto. Vamos complementar o endereço ali com a Divina. É com referência... Tá ok. Pode falar. Com referência aos endereços rurais, esse endereço urbano não vai ter problema. Porque nos endereços rurais tem que passar a apreciação para o Poder Legislativo. Tem que passar para o Poder Legislativo. Então, os produtores rurais estão sendo prejudicados nesses endereços. Não seria também, no caso e também nos urbanos, a declaração de domicílio, que ela tem uma previsão legal, de próprio punho? A declaração do endereço. No caso do endereço, por quê? Quilômetro 03, Avelinópolis, à esquerda. Esses endereços, eles não são fáceis, a CELG não altera de jeito nenhum, ou qualquer outra entidade que tem fé pública para declarar endereço, eles não declaram. Então, eu já tive 3 problemas, no caso, no interior. O advogado assinar o contrato, não veluzei isto. Também aquilo, ao se colocar no preenchimento do contrato somente o CEP, eu estou entendendo que no presente momento, antes dos senhores alencar com a prefeitura e os outros órgãos, há necessidade do profissional requerer o número oficial, porque no mesmo lote pode ter mais salas e é o mesmo CEP. Esse cuidado deve ser observado pelos contabilistas. Se não é só o CEP, porque a prefeitura exige o número e no lote pode ter mais de uma sala. Portanto, o CEP é o mesmo, porém o número é diferente e esse número tem que ser mencionado no contrato. Exato. Quanto ao preenchimento do endereço, a partir do momento que eu coloco o CEP, ele me solta somente nome de rua. Número e complementos, ele é permitido eu preencher manualmente. Ok. Certo? Carece primeiro do oficial. Quanto à questão da prefeitura, é exatamente na hora que a prefeitura integrar o sistema, a própria viabilidade dela, ela já vai dar o aval, se aquele local já está liberado ou não, se é aquele número oficial. É um dos itens. A prefeitura entrando, o número oficial ela já vai sair automaticamente junto com a viabilidade. Ok. Desculpa a quebra de protocolo, mas agora...
Quanto ao prazo de 90 dias, eu acho muito. Mas a gente preferiu, primeiro, ter um pouco de cautela, porque a gente preferiu... porque os outros estados têm esse prazo. Mas isso, a gente está em estudo e pode ser que a gente passe para 60 dias. Tá? O prazo de proteção de nome. Ok. Também é interessante a categoria, eu vi agora recente, a OAB Goiás está propondo a Confederação da Ordem dos Advogados que questione a Junta Comercial de Goiás em razão da nulidade da IN 117 de 2011, em que proíbe a transformação de pessoa jurídica em EIRELI. Muito obrigado. Ok, presidente Everaldo. Bem, eu vou falar em nome de alguém que ligaram para mim, que a dificuldade que vai existir é que essa rapidez não é tão rápida assim, porque as internet por aí afora estão meio bagaçadas, né? A pessoa diz que entra lá e fica o dia todo esperando a bicha lá, ó, fica rodando. É verdadeiro ou falso? Como que a gente faz? Ó? Então o rapaz me ligou, ele ficou sentado o tempo todo lá em Pirinópolis e ficou esperando, e cadê que o negócio saiu? Então esse negócio não vai acontecer não, e foi embora, certo? Não dá, não entra mais, não entra. Então como que faz com esse caso? Porque colocou-se uma coisa muito prática, mas no fim ela é difícil. Por outro lado, vai ver que na mão era muito mais fácil fazer do que na internet. Certo, Everaldo. Quanto a essa parte, a junta comercial ela é um órgão do Estado, então ela depende Ela depende muito do Estado. Hoje, a internet da junta ela era ligada ao Estado, à Cefaz. Então, a gente depende da Cefaz. Hoje, a comunicação da junta com alguns órgãos dela, principalmente o VaptVupt empresarial, ele é através via rádio, e que passa pelo uma antena no IPASO, que faz deslocamento para os outros órgãos. Já visando isso, a junta já se antecipou, contratou-se um link de dados para suportar essa demanda do sistema, para a gente não depender somente do Estado. Porque a gente sabe que o Estado ele tem uma infraestrutura de internet para todos os órgãos que rege. A junta comercial está com esse serviço e ainda contratou uma outra banda, digamos assim, umas 10 vezes mais rápida para suportar esse sistema, via fibra ótica, tudo. Então, a junta está investindo em tecnologia para que não ocorra esse impasse. Realmente, no dia da obrigatoriedade nossa, a gente teve esse impasse devido ao mau tempo. O VaptVupt empresarial nosso ficou um certo tempo sem mesmo comunicar com a base de dados nossa, mas isso a gente está trabalhando ao máximo possível para solucionar. Deixa eu só te falar aqui, que eu fiz uma contratação de um link de 32 MB com a fibra ótica, que era para ter ficado pronto na sexta-feira. Só que a Oi, ela me prometeu que amanhã até às 8h30 esse link ele fica pronto. Ficando pronto esse link, resolve esse problema de acessibilidade, que vai ser muito rápido agora. Então, eu acredito que amanhã, até na hora do almoço, esse problema de internet da junta comercial no acesso ao RedSim esteja plenamente em funcionamento. Só acalenta o pessoal, não ficar revoltado, não ficar resolvendo. Ok, Fábio. Oi. Eu recebo muita reclamação. O pessoal acaba de constituir uma empresa e recebe uma correspondência de uma associação brasileira cobrando. E gostaria de saber se esse cadastro eles obtêm na junta comercial, se com a RedSim isso vai deixar. Porque é incrível, o pessoal abre a empresa, logo em seguida vem uma cobrança de uma associação. Chega primeiro do que o contrato, né, gente? Não tem nada a ver com a junta, é isso, não? Não sai da junta, não, né? Ah, tá. Obrigado. Ok. Oi. Diz seu nome e fala para nós. João Kleber, eu queria tirar só uma dúvida. Quando eu já preenchi a FCN, eu preenchi alguma informação errada, protocolei na junta, a junta deu a pendência no processo. Quando tem jeito de eu editar isso aí, eu tenho de cancelar e fazer outra FCN.
No caso, você preencheu um FCN que tinham informações indevidas, divergentes do próprio ato que você apresentou. Era o campo do objeto social da empresa. Do objeto social. Então, vamos lá. Eu fiz a minha FCN, dei entrada nela e apresentei na junta. Entrou em exigência. Aqueles campos editáveis, eu posso entrar naquela mesma FCN e fazer as alterações. Porém, se foi um erro de nome, vamos pôr, eu coloquei um nome, uma formação, foi aprovado aquele nome, a viabilidade, porque a viabilidade hoje, ela verifica se aquele nome está na base de dados ou não. Se a formação daquele nome ela ainda está, se ela está correta de acordo com a legislação, 90% a gente consegue verificar na própria viabilidade. Mas há casos específicos que na análise ele identifica que aquele nome não pode. Então há necessidade de mudança do nome. Nesse caso eu tenho que refazer a viabilidade e refazer a FCN. Mas se são alterações de dados, no seu exemplo aí do objeto, você pode entrar na própria FCN. Deixa eu ver se eu tenho um campo dela aqui aberto. Só que na FCN não aceita, não. Quando eu entrar na FCN, no campo, eu digitar o número dela, bem no canto inferior aqui, ele vai aparecer uma informação assim, alterar. Eu não posso clicar para abrir ela. Eu vou clicar em alterar e ele vai aparecer para mim os itens que eu posso alterar. Possivelmente, no seu caso, você fez a viabilidade do nome também? Deu tudo ok, só foi questão do, aí do objetivo. Ele não te permite alterar, porque o objetivo você colocou ele onde? Você colocou ele lá na viabilidade. Foi. Então, aí nesse caso, você vai ter que refazer a viabilidade e refazer a FCN. Ok. Fábio, põe o microfone ali atrás do Joeli, ali, porra, nosso colega. Boa noite a todos. Meu nome é Renato. Prazer em reencontrá-lo, meu amigo Oscar, colega lá do CRC Jovem. Cumprimentar todas as autoridades que presentes, nosso presidente do sindicato, presidente da junta. E temos alguns questionamentos. Lá no escritório, nosso departamento que atua nessa área já teve questionamento da lentidão do sistema, né? Fico feliz aqui com as palavras do presidente. Vamos aguardar para ver se no dia de amanhã a gente consegue trabalhar. E uma das questões aqui os dados lá da atividade da empresa. Por exemplo, se eu já tenho uma alteração contratual pronta, assinada, reconhecida firma, pela exposição que eu vi que eu posso ingressar com esse documento. Porém, tem que passar as fases aí da validação da viabilidade, não é isso? E no final lá posso ingressar com essa alteração que está pronta, por enquanto, né? Sim, pode sim. Certo. E parece que no campo lá, para que vai informar na viabilidade a atividade da empresa, tem uma limitação. Eu estou com um contrato com alteração de atividade da empresa, onde o ramo de atividade são várias atividades. Tem alguma limitação ou não? Eu não posso te passar com precisão, mas se eu não me engano, o código de KNAI, ele está limitado a 50 KNAIs, que, se eu não me engano, é a limitação que a própria Receita realiza. Bom, eu tive esse problema lá no escritório. Vamos analisar esse contrato amanhã e, se tiver essa dificuldade, espero que eu possa ser atendido lá no VaptVult empresarial, coisa que hoje não aconteceu. Eu estive lá e o pessoal que estava apto a atender, a orientar sobre esse assunto, só estava lá até às 17 horas. Espero que possa aí nos atender o horário que funciona lá, que é até 19 horas, não é isso? Isso, Renato. É um fato até ruim da gente comentar, mas a gente sempre teve para atender do horário das 7 às 19, sempre teve 2 funcionários no apoio técnico. Um dos funcionários nossos do apoio técnico lá, ele veio a falecer na sexta-feira, então a junta comercial realmente está desfalcada nesse período lá, mas já está trabalhando, preparando outro funcionário para atender lá no apoio. Certo. E o último ponto, hoje então já está funcionando essa viabilidade. É necessário fazer a viabilidade, onde, numa alteração, onde vai mudar o nome empresarial, analisar o nome empresarial. Já informa lá a atividade já para a FCN, tudo mais. Mas nessa viabilidade já vai analisar se aquela atividade é permitida naquele local pelo bombeiro, pela prefeitura, ou no momento ainda não? Não, no momento ainda não.
prioritariamente o nome empresarial. Isso. Hoje a viabilidade, a função dela é o quê? Nome empresarial. Até mesmo porque a Receita Federal ela confia da junta comercial. Fechando-se a parceria com a prefeitura, aí sim a viabilidade integra a prefeitura. Então ela passa a conferir o endereço, a atividade, até mesmo o uso do solo. Na conversa que a gente teve com o pessoal da prefeitura de Aparecida, no convênio que a gente vier com eles, já vai sair, na viabilidade, ele já é para soltar a consulta do uso do solo, se pode ou não naquele local, e número oficial. Então, a sua viabilidade, a prefeitura já te solta. Nesse endereço, está autorizado o número oficial, é esse, e o uso do solo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Geraldo, microfone aí. Estava verificando aí em relação à viabilidade, lá você tem que escrever o objeto. E lá na FCN você vai puxar por KNAI. Por que não vinculasse? Porque hoje quando você vai escrever o objeto da empresa, ele tem que ser idêntico ao que está no KNAI. Então, por que lá na viabilidade já vincular aos KNAIs? Isso é uma questão de legislação. A legislação do registro mercantil da junta, ela prevê que o usuário ele deve descrever o seu objeto com clareza. O que vem a ser o KNAI? O IBGE, com a Receita Federal e alguns outros órgãos, ele padronizou uma tabela com códigos de atividades econômicas. Então, o KNAI, existem vários KNAIs que eles são genéricos. E é um impasse até assim, turbulento que a junta tem com alguns contratos, com algumas alterações, porque eu tenho como exemplo lá um KNAI que ele fala assim, outras atividades não especificadas anteriormente. A descrição, isso ele não me fala nada, o que essa empresa trabalha. Mas então por que existe esse KNAI? Porque a Receita ela joga lá um KNAI, vamos colocar como exemplo, o KNAI 1, ele vai comércio de arroz, o 2, comércio de feijão, o 3, comércio de milho, e vai até o 99. Então, o KNAI ele se limitou. Quando chega no 99, ele coloca um KNAI. Comércio de outros produtos não especificados anteriormente. Que o que ele quis dizer? Para todos aqueles produtos que não têm um KNAI específico, eu utilizo um KNAI genérico. Porém, na descrição, eu tenho que descrever ele por completo. Só nesse raciocínio que eu fiz, um pouco eu quero vender lá a lixia. Então, no descrição do objeto, eu tenho que ir lá, comércio varejista de lixia. Mas o KNAI, eu não tenho um KNAI específico para lixia, eu vou ter que colocar aquele genérico, comércio de outros produtos não especificados anteriormente. Então, é esse o impasse que tem aí ainda quanto a KNAI e objeto social. Com a modificação do Código Comercial, já tem-se uma previsão, um estudo para que mude-se a legislação do registro mercantil, que passe a adotar um código KNAI para todos os órgãos. Aí sim, mudando-se essa legislação, aí passaremos a ter somente um KNAI para todas as atividades. Ok. Geraldo, leva ali para aquela colega nossa ali. Fala no microfone, senão na gravação não vai ouvir sua voz. Essa questão mesmo, eu peguei um processo com exigência dessa forma, uma farmácia, né? Estou colocando o KNAI, coloquei comércio varejista de produtos alimentícios não especificado, né? Aí voltou e fizeram com que eu especificasse tudo. Leite em pó, suplemento, barra de cereal. Então, quer dizer, a gente não pode ir pelo KNAI. Aquele objetivo lá, você tem que especificar tudo. Tem que especificar tudo. Tá, obrigada. Realmente é uma questão da legislação, que é uma legislação bastante antiga, que precisa ser atualizada. Mas enquanto a lei não seja atualizada, teremos que segui-la. Oscar, só um momentinho. Pelo que foi mostrado aí, por enquanto, o Redsim vai envolver simplesmente a Receita Federal, o Estado e a Junta, por enquanto. No exato momento, ele está embutido a Junta Comercial e Receita Federal. A previsão nossa é que até fevereiro... Nem a Secretaria de Cefaz não está. O Cefaz ainda não está. Então, isso a gente está em fase. A previsão nossa é que a gente consiga embutir todos esses órgãos e algumas prefeituras até o meio do ano. Ok. O negócio é o seguinte, presidente,
as entidades classistas estão botando a maior confiança nessa sua gestão. Mas a classe teme ser decepcionada novamente, porque o governador Marconi já prometeu para nós uma junta fácil, onde não passou de birôs das entidades Cefaz, prefeitura, ocupando o espaço da junta, e nunca resolveu nada para as entidades e facilitou nada. Mas a classe está depositando penhoradamente essa confiança na sua gestão, apesar que o Redsim hoje é nacional, a gente sabe, mas tem muitas juntas hoje espalhadas pelos estados que ainda estão engateando também, como a nossa está. Nós esperamos uma solução disso. Deixa eu te falar, quando eu entrei na junta, na vice-presidência em 2011, o cadastro da junta estava em atraso e mal feito por 31 dias. A análise de processo estava em atraso por mais de 20 dias. A digitalização de processos, 0. Entendeu? Então, a gente está tentando melhorar, só que essa melhora não é da noite para o dia. E quando eu assumi a presidência, em 28 de agosto. A junta comercial, eu fui para Minas Gerais, quem estava com a gente, o Júlio também, estava o Zé Oscar. O presidente do DREI falou que Goiás estava fora da Redsim. E lá eu fiz uma proposta para ele, para a gente entrar na Redsim e para ser uma referência para outros projetos. Então, hoje, nós estamos em menos de 6 meses, a junta comercial já passou na frente de praticamente todas as juntas comerciais nesse projeto Integrar, porque nós estamos empenhados em fazer isso o mais rápido possível. E a intenção minha é facilitar mesmo, tanto é que a implementação da certidão via web foi feita por mim. A gente tem essa questão do torpedo Jusceia, quando o processo ele fica pronto, para vocês ficarem sabendo na hora que ele ficar pronto, foi feita por mim. Então, a gente está tentando facilitar, só que não é fácil a gente fazer isso da noite para o dia. Então, são processos que estão acontecendo e que a gente está tentando uma melhora. O governador, eu estive com ele reunido e ele... Uma promessa dele de campanha é o VaptVupt empresarial. O VaptVupt empresarial hoje ele é referência nacional. Nós temos 4 estados copiando a Junta Comercial de Goiás. E hoje não tem nenhuma junta que faz abertura de empresas em 24 horas. Tem dias que atrasa um pouquinho, dá 48 horas, 36, mas a maioria dos processos de abertura de empresas no VaptVupt é empresarial, não nos postos, mas no empresarial ele é feito em 24 horas com o CNPJ. Então, nós estamos imbuídos em tentar melhorar isso. E eu estive como eu estive falando, eu estive com o governador agora, a junta está passando por um processo por falta de funcionários, e os nossos funcionários, os efetivos, o mais novo lá tem 30 anos de casa e quase todos aposentados. Então, nós estamos perdendo essa memória técnica de registro mercantil. Os técnicos que nós tínhamos bons, que tinham 20 anos de análise, eles não estão passando para os novos. Então, isso eu estou trabalhando essa formação agora, porque está entrando muita gente nova lá, e a gente está trabalhando nisso. Mas o governador me prometeu agora, para esse mês de janeiro, 15 funcionários específicos, eu vou colocar só na análise mais 7. O que eu quero que isso aconteça? Que o processo que chegue naquele dia para ser analisado, vai ser analisado no mesmo dia. Porque eu não estou aguentando mais a gente me ligar, está com atraso, entendeu? Então, a gente está preocupado em facilitar a vida, mas isso é um processo lento que a gente está tentando reformular, mostrar para o governador, e o governador ele está interessado em resolver isso. Tanto é que ele, Alexandre, é para facilitar mesmo, vamos fazer tudo que é possível. Mas isso a gente tem... processos para fazer. É aquilo que eu comentei com o senhor, justamente isso. Esse pessoal hoje está aqui levando um crédito para você nessa gestão, mas que tem gente aqui esperançoso, porque você acabou de citar que um processo está saindo em 24 horas de Constituição, mas em compensação, o de alteração
está nos matando. Não, mas certo? a intenção Tá nossa é melhorar em todos os processos, não só em um. Né? E outra coisa, a minha porta lá, a minha sala está de portas abertas. Quem já foi lá sabe, entra a hora que quer, pergunta o que quer, faz o que quer. A gente tem... Não faz o que, mas assim, eu aceito crítica, gente, não tem problema. A gente está aqui não é para ser um empecilho para o contador, nós estamos aqui para te ajudar. Entendeu? Então eu abro as portas para você, pode ir lá comigo, conversar, que eu te mostro, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Ok. Mais uma pergunta do colega ali, Joeli, ó. Eu passo para o presidente, é porque você cede para ele? A vez era sua, vai, presidente. É exatamente o que eu ia pedir ao presidente. Ele já falou que a porta está aberta para fazer o que quer, né? Então, vamos fazer o que nós queremos lá com o presidente, mas esse querer que nós queremos é o seguinte, é que cumpra-se o que a lei nos faculta, as informações que o Estado, a junta comercial, nos dê informações para que a gente possa registrar uma empresa. É direito nosso. Então, é poucas vezes que eu vou na junta comercial, mas eu vi uma vez, eu fui lá e, infelizmente, a assessora teve que chorar. E eu bati pesado mesmo, que eu bato pesado, né? Aí chorou lá, né? Você não podia me humilhar desse jeito. O pessoal fala que eu humilho eles, certo? Aí eu falei da lei, aí ela falou que eu estava humilhando ela, né? Então eu só queria uma coisa bem clara, quando o nosso profissional chega lá, ele vai lá com a intenção de fazer a coisa correta. E que esse profissional seja informado corretamente. Isso que eu gostaria, que essa integração conosco. É um prazer muito imenso estar te conhecendo. Já passei muitas vezes na junta comercial aí com muitos presidentes, mas esse avanço você tem que passar para o contabilista, porque ele é o intermediário entre o contribuinte e a junta comercial. E se você nos ajudar, automaticamente está ajudando o contribuinte, está ajudando a junta comercial. Isso que eu gostaria de pedir, tá? Seu Everaldo, só um pouquinho, Zé Oscar. Isso que o seu Everaldo está falando, nós tivemos um problema, uma colega nossa do estado do Mato Grosso disse que lá tem um Redicim. E ela entrou no site da junta comercial na sexta-feira, ela não conseguiu ter a visibilidade, visualizar a transformação, por exemplo, de uma empresa em limitada no individual, do individual no limitada. Mas antes tinha essa informação dentro do sistema. Hoje não tem mais isso daí. Então a gente ficou de mão atadas. Então por que não voltasse essas informações? Porque antes de vocês implementar o sistema Redicim, essas informações estavam dentro do sistema. E agora não está. Certo. O que ocorre? Agora, dia 6 de dezembro, estávamos até lá no Rio de Janeiro, na reunião lá na junta, lá na Juscerja, com o presidente do DREI, onde foi anunciado a modificação das instruções normativas. Certo? Então, houve-se uma reformulação em todas as instruções normativas, que são todos os manuais que as juntas comerciais têm como padrão para todas as juntas. Então, a gente tinha em torno de 68 instruções normativas, foram reduzidas a 20 instruções normativas. Hoje ainda tem algumas em vigor, que é a 97, a 98, a 101, que são os manuais. Porque lá no dia 6 de dezembro, essas instruções elas terão validades a partir de 120 dias. Então, até abril, essas específicas elas ficam valendo, vigentes. As alterações vão vir só a partir de abril. Porém, as outras foram todas reformuladas. Por que a junta tirou algumas informações? Porque a gente precisa adequar as informações no site para que eu não passe informações indevidas, para que eu não corra o risco de orientar o usuário a fazer um procedimento que, pela legislação, ele já não é mais vigente. Então, a junta está trabalhando, a gente tem um problema de funcionário, de suporte técnico para isso, porque a gente demanda de especialistas mesmo para que possa verificar isso e atualizar essas informações. A toque de caixa, eu creio que essa semana a gente já começa a colocar algumas orientações quanto à Redicim, uma coisa mais ilustrativa, mais com desenhos e procedimentos, para que ele facilite o cadastramento da Redicim, onde é também projeto nosso implantar isso também para as orientações de como proceder
contar com a colaboração de vocês, que eu tenho mais 3 perguntas para fazer. E você já fez a sua? Dá um microfone aí, ô Fábio, fazendo por favor. Eu só queria, meu nome é João Batista, eu só queria saber da junta por que não há um telefone de tirar as dúvidas. Muitas vezes vocês têm, igual o meu escritório, fica no conjunto Cachoeira Dourada, do lado do Novo Horizonte. Para mim deslocar até a junta comercial ou até o VaptVupt é uma demanda. E é uma dúvida que é mínima. E não tem, o telefone da junta não funciona. Não funciona. Espera aí, pessoal, deixa o representante responder aqui. Olha, deixa eu te falar, para essa criação agora do Redsim, eu tenho 4 pessoas específicas só para isso. Pode colocar o número aí, no 32529231. Não tem pincel aqui. Porque é o seguinte, muitas vezes vocês ligam e tem muita gente ligando ao mesmo tempo. Então chama e ninguém atende. Às vezes é por isso. Mas pode ligar direto no 32529231. 9231. Tá no quadro aí, pessoal, ó. Ou então lá está no 32529294, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eles transferem. Porque quando você... qual que é? É da ouvidoria, né? 92 do 94. Então, esses 2 números vocês vão receber todas as orientações possíveis. E nós temos assessoria técnica no VaptVupt empresarial também. E se vocês forem lá pessoalmente, todos vão ser atendidos. Tá? Deixa mais uma pergunta aqui, Otávio. Dá o microfone ali para o colega nosso ali. Ó. Só aproveitando a questão do usuário de atendimento, a Junta está em fase de implementação de um sistema de call center para poder dar um melhor atendimento ao usuário. Põe Djalma aí, o Djalma vai falar. Pode falar. Boa noite. Sobre o CNPJ. Né, antigamente, a gente dava entrada no contrato, se o DBE desse problema, ele voltava, o contrato era deferido e o DBE voltava. Hoje vai ser dado entrada no DBE justamente na JUSEG e nada mais. Né? Se ele der erro, ele volta junto com o contrato, volta tudo junto. Ele não vai voltar separado mais. Exato. A questão, como que acontecia o sistema anteriormente? Eu dou entrada na junta e com a facilidade do DBE. O meu contrato saía aprovado e o meu DBE indeferido por algum erro da Receita. Hoje, tivemos que reestruturar a parte de CNPJ nossa, que ele vai conferir esse DBE antes de ser analisado o processo, ou seja, digamos que o meu processo esteja todo ok, tudo certinho, mas tem uma exigência do DBE, volta tudo em exigência para me corrigir o DBE. Então, a partir do momento que eu receber um documento aprovado da Junta, automaticamente o CNPJ também vai estar correto. Ok, vai estar aprovado. Djalma. Bom, boa noite a vocês. Boa noite. Eu tenho 2 notícias para passar para vocês. A primeira é o seguinte, com relação às aberturas das empresas em Aparecida de Goiânia, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, eu, o Otávio e o Elias, com relação ao cadastro único. Com relação ao cadastro único lá, estava tendo problema com relação a uso solo, número oficial, que está demorando 40 dias mais ou menos. Nossa reunião, nós conversamos com o pessoal lá, eles se comprometeram a fazer um mutirão para poder agilizar esses usos do solo para facilitar o cadastro único. Para nossa felicidade, ontem nós tivemos uma reunião com o presidente da Junta e com o pessoal da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia se prontificou, né, presidente, a facilitar o trabalho da Rede Sim. Então, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai ser uma das pilotos, de preferência a número 1 do Brasil, se Deus quiser. Eu vou lutar para isso, tá, presidente? Para a gente poder
fazer isso acontecer em Aparecida. E se a gente fazer acontecer em Aparecida, que ela já está meio caminho andado com o cadastro único, automaticamente a gente vai facilitar a vinda aqui para Goiânia, porque está aqui do lado, se uma consegue, automaticamente a outra vai conseguir também. Tá? Era isso. Bem, pessoal, agradecer, presidente, que aqui nosso horário é às 21 horas, o pessoal costuma debandar mesmo. Antes que eles debandam todo mundo, dizer para vocês que não é toda a classe que tem o privilégio de trazer o presidente de alguma autarquia ou de algum órgão para explanar as nossas necessidades. E, juntamente com o presidente, vamos apoiá-lo no seu desenvolvimento, no seu empreendimento lá, que ele possa ter sucesso e o sucesso dele reverta em benefício para nós. Eu gostaria de passar a palavra para ele. O Arlon quer fazer uma pergunta, Arlon? Vamos antes do presidente despedir aqui, então, vai. É o seguinte, suponhamos que eu tenho uma empresa registrada em Goiânia e depois de algum tempo eu resolvi criar uma filial no estado de São Paulo. Ao fazer consultar a viabilidade do estado de São Paulo, constatou-se que lá em São Paulo tem uma empresa registrada com a mesma razão social da minha matriz aqui em Goiânia, em Goiás. Logicamente, eu não consigo registrar essa filial no estado de São Paulo. Como que eu faço? Eu teria que alterar o nome, a razão social da minha matriz, da minha empresa em Goiás, para que eu possa criar essa filial em São Paulo? Exatamente. O que a legislação prevê, se eu desejo abrir essa filial lá, para mim ter ela, eu vou ter que alterar o nome da minha matriz aqui. Certo? A gente já teve casos práticos lá que eu mesmo analisei, de uma empresa que tinha 29 filiais em todo o Brasil. Quando ele chegou em Goiás, já tinha uma empresa com aquele nome. Então, ele teve que alterar o nome dele em 29 outras filiais dele para poder ter essa mesma filial aqui em Goiás. Oscar, acontece que pode ser que a outra que tem que fazer isso, porque a minha pode ser mais antiga e o direito é nosso. Essa questão, Everaldo, ela imputa em cima do INPI, que é marca e patente, certo. Não o nome empresarial. Não, mas acontece, se a de lá for mais nova do que a minha, certo? O direito é o nosso. Quanto ao nome, nome da marca e patente, o nome empresarial que tem a diferença disso, ele realmente não tem legislação que prevê isso. Agora, a marca dele, sim, a marca, se eu tenho uma marca que eu não registrei ela no INPI, ele tem uma outra lá registrada lá, e se a minha é anterior à outra, ele muda a dele. Certo? Mas a questão do nome empresarial, que é o nome da empresa, esse aí realmente não tem um embasamento legal. A previsão da alteração do Código Comercial prevê isso também, que tenha-se um cadastro nacional, para que eu não tenha a mesma empresa aqui. Porque hoje a legislação ela entende o seguinte: no momento que eu abro a minha empresa aqui, se eu quero ter exclusividade desse nome empresarial, eu tenho que ir em cada junta comercial do país e fazer a proteção do nome. Aí sim eu estou respaldado para que ninguém abra esse nome em outro estado. Presidente. Em nome do sindicato, da diretoria, agradeço muito a presença de vocês aqui e elogiar o nosso amigo José Oscar aqui, que explana bem, gosta de explicar nos seus mínimos detalhes, né? Muito bom a explicação dele, eu acho que foi muito produtivo a nossa reunião. Palavra, senhor. Eu queria agradecer a todos e falar que eu estou com as portas abertas, que vocês precisarem de mim, contem comigo. Eu estou aqui não para ser um entrave, mas eu estou aqui para facilitar mesmo, viu? Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Espero ter passado algum conhecimento mais claro para cada um de vocês. E como o doutor Alexandre falou, estamos lá na junta, de portas abertas para todos. O meu setor é um setor bem complicado, que é a parte de análise técnica, então eu não tenho esse perfil de atendimento ao usuário. Mas, havendo alguma divergência lá, havendo a necessidade, a presidência ou a diretoria técnica me solicita as informações lá, eu atendo todos com o maior prazer. Obrigado a todos.